Então, meu nome é Lemuel Gandara, eu nasci em Goiânia, fui criado em Hidrolândia, que é uma cidade próxima a Goiânia. É importante eu citar isso porque isso acaba aparecendo nas minhas obras. A minha adolescência foi em Aparecida de Goiânia, na periferia de Goiânia. Era uma cidade onde eu via corpos sendo incinerados na rua, tinha processo de tráfico, era muito profundo. Isso, de certa forma, aparece também na minha arte, sobretudo na minha produção acadêmica. E vai me compondo ali naquele exercício de se viver naquele lugar, naquele espaço com toda aquela violência. E aí a arte faz muito sentido para mim. Por quê? Eu nasci artista. Desde criança eu pintava, eu também olhava para aquilo criticamente. E eu não pintava só no processo de reprodução, eu me deixava transbordar no material que eu tinha, que geralmente era uma folha A4 e tinta guache e a massa de modelar. É interessante que esses elementos que nascem ali na minha infância vai fluindo na minha existência. Aqui em Brasília eu cheguei, me apaixonei pela cidade mesmo, pelo seu ritmo, pela sua estrutura, pela sua organização, pelos seus contrastes, e fiquei. Isso já são 11 anos que eu moro em Brasília e eu me sinto um artista plástico, e foi aqui que a minha plasticidade ganhou vida. Estando no Cerrado, que é importantíssimo para a minha construção artística, nós temos dois tempos muito organizados, de certa forma, que é o tempo da seca e o tempo das águas. Então, na época da seca eu tenho um tipo de rotina que é diferente da época das águas. Então, por exemplo, na época da seca eu coloco a tinta, ela evapora mais rapidamente, a aquarela evapora mais rapidamente, tudo seca muito rápido. Então, o trabalho com a pintura ele tem que ser mais prático. Eu tenho que entender melhor a pintura para depois executá-la. Agora, na época das águas, como agora, essa época mais úmida, o tempo de secagem é maior, eu posso fazer obras que são mais complexas, que têm mais camadas, e aí isso me ajuda na minha prática de ateliê. Uma obra ela vai surgindo aos poucos, Mas eu gosto de trabalhar na ideia inicial, projetar ela no papel, por exemplo. Eu trabalho com aquarela, com caneta a pena e giz pastel oleoso e giz pastel seco. Sempre vai ter no meu ateliê, nunca faltará folhas secas ou frutos em secagem, porque eu gosto muito de trabalhar com a morte. A morte, a decomposição, esses dois elementos são fundamentais na minha produção. Eu não tenho medo da morte, eu tenho uma experiência espiritual com ela que é muito forte e impactante no meu trabalho. Eu acho que a arte tem os seus lugares, cada área tem uma forma de atuação, de expressão, mas eu gosto de trazer todas as artes para dentro da minha produção, seja cinema, seja artes plásticas, seja bordado, como vocês verão, seja literatura. Eu gosto dessa união. Essa obra que está no cavalete, essa no centro, ela foi capa de uma revista da UNB chamada Cerrados, e o tema era literatura e espiritualidade. O nome dela é A Palavra é a Semente. Tem essa característica espiritual, e no centro dela, como se fosse um digital, tem o início do livro Grande Sertão Veredas. Então a literatura ela vai entrando dessa forma nas minhas obras. A ideia de ter um espaço é fundamental. A pesquisa artística ela não tem fim. A gente
inicia uma pesquisa nova ou a gente continua as pesquisas anteriores. Então, assim, ter um espaço onde você consegue organizar nessas sessões, como eu mostrei, mas também que você consegue entrar dentro da sua mente. De certa forma, eu olho para um livro, nossa, tem alguma parte naquele livro que pode me ajudar. E é importante ter um espaço, porque também você acolhe as pessoas. E quando alguém entra no seu ateliê, existe um encantamento diferente. Ele é maravilhoso para mim, é o lugar onde eu trabalho e é o lugar onde minha energia está plena. Aqui minha energia está plena. Ela está em cada elemento, em cada escolha de cor, ela está plenamente aqui. Isso para mim é muito importante e eu me sinto fluir, né? E me sinto acolhido por mim mesmo, porque foi aqui que eu fui me permitindo experimentar mais linguagens, que eu fui amadurecendo, que eu fui olhando para os elementos químicos, que eu fui olhando para as possibilidades, deixando fluir com mais espontaneidade. Ou seja, a espontaneidade foi tomando conta como do meu ateliê foi crescendo. E o próximo ateliê vai ser maior ainda do que... Aí o céu é o limite. E a esperança também.